Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é o segundo episódio dos Crimes na Semana. Pessoal, para quem não sabe, todo domingo agora eu vou passar a postar crimes que repercutiram no Brasil e no mundo, tipo uma espécie de compilado. Para quem ainda não sabia, eu já fiz o Crimes na Semana 1. E eu vou deixar no card aqui marcado para que vocês possam ir lá assistir caso vocês não tenham assistido ainda. E como eu já havia mencionado no vídeo anterior, durante a semana eu irei postar casos criminais maiores e mais detalhados. E para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se gostar do meu conteúdo, se inscreve aí que me ajuda muito. E para você que já é inscrito e está aqui faz um tempinho, deixa seu like e um comentário, que também, como você já sabe, me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tragédia em Taquarituba, São Paulo. No dia 23 de maio de 2022, uma segunda-feira, Natanael Arruda de Lima, de 28 anos, foi até a casa de Janaína, sua ex-mulher, para fazer uma visita às filhas. Quando foi ficando tarde, o homem pediu para Janaína para que ela o deixasse dormir na casa dela naquela noite, e a mulher concordou. Na manhã seguinte, Janaína, a ex-mulher de Natanael, ligou para a atual mulher dele e pediu para que ela o buscasse em sua casa, mas por algum motivo a mulher não foi. Pouco tempo depois, a filha mais velha de Janaína acordou e foi para a escola. Janaína também precisava sair, pois tinha que trabalhar. Por conta disso, ela decidiu sair e deixou Natanael com as duas filhas que eles tiveram do seu ex-relacionamento. Natanaele Vitória Tavares Lima, de 6 anos, e Natalia Eloá Tavares Lima, de 5. Algumas horas depois, a atual companheira de Natanael foi até a casa da ex-mulher dele junto com uma amiga para buscá-lo. Natanael morava com a sua nova companheira na cidade de Itaí, que fica a cerca de 20 quilômetros de Taquarituba, cidade em que ele estava na casa da ex. No entanto, Natanael se recusou a voltar com a sua atual companheira para a cidade de Itaí. A mulher achou a atitude do homem estranha e perguntou para ele sobre onde estavam as meninas. Foi então que Natanael respondeu: as meninas já eram. A mulher ficou assustada e, meio sem entender o que ele queria dizer com isso, continuou tentando convencê-lo a ir embora com ela, mas Natanael continuou se recusando. Nesse mesmo momento, um vizinho sentiu um forte cheiro de gás de cozinha vindo da casa em que Natanael estava. Ao sair para verificar, ele viu Natanael um pouco alterado, falando coisas sem sentido para a atual companheira. O vizinho, então, decidiu comunicar à polícia militar sobre o ocorrido. Os policiais chegaram alguns minutos depois, por volta das 11 da manhã. Ao tomarem conhecimento da situação, eles tentaram dialogar com Natanael, que, muito alterado, disse que se eles tentassem entrar na casa, ele iria colocar fogo nela, mencionando que havia aberto um botijão de gás. Os policiais, assim como o vizinho, já tinham sentido um forte cheiro de gás no local e também tinham a informação de que as filhas de Natanael estavam na casa com ele. Devido ao alto risco da ocorrência, o Grupo de Ações Táticas Especiais, mais conhecido como GAT, foi acionado. A primeira equipe chegou de avião e a segunda de helicóptero. Ambas desembarcaram no aeródromo da cidade de Avaré e, posteriormente, seguiram para a cidade de Taquarituba, chegando ao local da ocorrência por volta das 3 da tarde. A essa altura, uma multidão de pessoas e alguns repórteres já haviam se aglomerado ao redor da casa em busca de informações. A ex-mulher de Natanael e a atual companheira e mais alguns parentes também acompanhavam tudo de forma muito apreensiva. A maior preocupação naquele momento eram as duas meninas que estavam dentro da casa e ninguém sabia como elas estavam, já que toda vez que Natanael era questionado sobre isso, ele se recusava a falar. O Gatti tentou negociar com o homem, mas ele continuava muito alterado e pouco cooperativo. Os policiais então decidiram isolar toda a área, devido ao perigo potencial por conta do vazamento de gás causado por Natanael. Algumas ruas próximas à casa foram fechadas e o trânsito impedido para evitar qualquer possível problema. Pouco tempo depois, reforços policiais, juntamente com o corpo de bombeiros e ambulâncias, chegaram para dar apoio. Uma coisa de estranho que os policiais notaram, na verdade, não só os policiais como os vizinhos também, era o fato das duas meninas que estavam na casa estarem em completo silêncio desde que a primeira viatura havia chegado ao local. De acordo com vizinhos,
As meninas eram muito alegres, que gostavam de brincar no quintal e, consequentemente, faziam barulhos. Era muito estranho esse silêncio repentino delas. Por conta disso, os policiais já esperavam pelo pior e acreditavam que talvez as meninas já estivessem sem vida dentro da casa. As tentativas de negociações continuaram nas horas posteriores, mas nenhum avanço foi feito. Por volta das 6 da tarde, o comandante do GAT decidiu que era hora de agir. Ele então mandou que alguns policiais cercassem a casa através das casas dos vizinhos para inibir qualquer tentativa de fuga. Na sequência, uma equipe do GAT entrou na casa pelo portão principal e, ao acessarem o imóvel, se depararam com Nathanael, que estava armado com uma arma branca. O homem foi para cima dos policiais, que dispararam balas de borracha contra ele para contê-lo. Nathanael foi contido e preso. Dentro da casa, mais especificamente no quarto das meninas, os policiais constataram que todos temiam. As duas já estavam sem vida, uma em cima da cama e a outra no chão. Nathanael havia tirado a vida delas com uma arma branca, e de acordo com a polícia, isso teria acontecido antes mesmo da chegada da primeira viatura ao local. Ao saber da notícia, Janaína, mãe das meninas e ex-mulher de Nathanael, que inclusive está grávida, ficou desolada. Rapidamente, a triste notícia se espalhou entre os vizinhos, que ficaram revoltados com o acontecido e queriam pegar o criminoso. Os policiais tiveram que fazer todo um esquema de segurança na hora de colocar Nathanael na viatura para que ele não fosse pego pela população que estava furiosa. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade para receber cuidados médicos e depois foi levado para a delegacia, onde ficou preso. Ao todo, contando desde a chegada da primeira viatura no local, a operação durou mais de 9 horas e teve o apoio de dezenas de policiais, corpo de bombeiros, 7 ambulâncias, conselho tutelar e até helicópteros. Essa foi uma das maiores operações policiais já realizada na pequena cidade de Taquarituba, que tem um pouco mais de 23 mil habitantes. As motivações que levaram à tragédia ainda são desconhecidas. Contudo, Nathanael, que trabalhava como colhedor de laranja, estava 2 semanas sem trabalhar, pois recentemente ele havia tido um surto e tirou suas roupas na frente dos seus colegas de trabalho. De acordo com a Polícia Civil, Nathanael tinha uma passagem por violência doméstica cometida contra a ex-mulher na cidade de Chavantes, no ano de 2017. Apesar do registro, o casal continuou junto e estava separado há apenas 9 meses. A atual companheira do homem disse em depoimento que estava com ele há cerca de 6 meses e que nesse tempo ele nunca apresentou um comportamento agressivo, mas há cerca de 1 semana ele mudou seu comportamento, inclusive passando a ingerir bebida alcoólica. Pessoas que conheciam Nathanael e as filhas dele disseram que o homem tinha um comportamento normal com as meninas e que jamais imaginaram que ele seria capaz de fazer o que fez. Em seu primeiro depoimento à polícia, Nathanael não demonstrou emoção alguma. Quando os policiais lhe mostraram fotos das filhas dele, ele disse que não as conhecia, que não tinha filhas, muito menos ex-mulher, e que a sua última lembrança era de que ele estava na roça trabalhando. Nathanael Arruda de Lima ficará detido em um centro de detenção provisório até a data do seu julgamento. Se condenado, ele poderá pegar mais de 30 anos de prisão. O crime abalou a pequena cidade de Taquarituba e a Prefeitura Municipal decretou luto oficial após o ocorrido. As 2 irmãs receberam diversas homenagens nas redes sociais. Na casa em que elas moravam, foram colocados diversos balões brancos e flores no portão, e a escola em que estudavam suspendeu as aulas. O velório das meninas ocorreu na cidade de Taquarituba, mas o enterro delas foi feito na cidade de Chavantes, cidade natal da mãe delas. Ambas as cerimônias de despedida foram marcadas por muita revolta e tristeza. Agora vamos para o segundo crime, que repercutiu no mundo todo e está se tornando um grande problema nos Estados Unidos. Tiros na Robb Elementary em Uvalde, no Texas. Na manhã do dia 24 de maio de 2022, uma terça-feira, um rapaz de 18 anos, chamado Salvador Ramos, invadiu uma escola primária na cidade de Uvalde, no Texas, e abriu fogo contra alunos e professores. Dezenas de pessoas foram atingidas, dentre elas, alunos com idades entre 6 a 10 anos. No total, Salvador tirou a vida de 21 pessoas, 19 alunos e 2 professores.
De acordo com a polícia, o rapaz estava armado com um revólver e um rifle com vários carregadores extras. Antes de se dirigir até a escola, ele primeiramente disparou contra a avó com quem morava, que apesar dos graves ferimentos, conseguiu sobreviver. Após isso, ele pegou a caminhonete dela e dirigiu armado em alta velocidade até a Robb Elementary, vindo a sofrer um acidente poucos metros antes do seu destino. Pessoas que estavam próximas testemunharam esse acidente e viram o momento em que Salvador saiu da caminhonete armado e apressado indo em direção à escola. Essas pessoas então rapidamente comunicaram à polícia sobre o ocorrido. Os policiais foram para o local o mais depressa possível, mas como estavam a uma distância relativamente grande, eles não puderam chegar a tempo de evitar a tragédia. Assim que chegaram ao local, os policiais se depararam com vários alunos correndo e gritando. Eles então adentraram a escola e seguiram os barulhos dos disparos, até se depararem com Salvador, que começou a atirar na direção deles e eles revidaram, acertando em cheio. Salvador foi ao chão e entrou em óbito antes do socorro chegar. Vários alunos da escola que foram atingidos, mas sobreviveram, foram levados às pressas para o hospital em estado grave. O trágico acontecimento chocou os moradores da pequena cidade de Uvalde, que tem apenas cerca de 15 mil habitantes. Muitos ficaram confusos e com medo, sem saber exatamente o porquê daquilo, o porquê de tanta maldade. Joey Garcia, marido de Irma Garcia, uma das duas professoras que foram vítimas da tragédia, faleceu de ataque cardíaco alguns dias depois de perder a esposa. Os dois estavam casados há mais de 20 anos e tinham 4 filhos juntos. De acordo com familiares, Joey tinha ido ao memorial que fizeram para sua esposa e demais vítimas para deixar flores. Quando voltou para casa, ele se sentou em uma cadeira na cozinha e poucos minutos depois caiu no chão. Provavelmente, Joey não conseguiu aceitar o fato de que teria que viver sem a sua esposa por perto. Durante as investigações, as autoridades descobriram que Salvador havia enviado mensagens no Facebook para um amigo avisando que cometeria esse crime. O rapaz também chegou a publicar fotos de suas armas essas que ele havia acabado de comprar assim que completou 18 anos. De acordo com fontes, Salvador era proveniente de uma família disfuncional. O seu pai era ausente e sua mãe uma viciada. Por conta disso, ele morava com os avós. O rapaz não trabalhava e era visto como tímido e recluso. Segundo uma prima dele, ele era ridicularizado na escola onde estudou por gaguejar e ter a língua presa, e pedia constantemente à avó para parar de frequentar as aulas. Um antigo amigo dele disse durante uma entrevista que Salvador era fortemente atormentado pelos colegas de classe. Para a polícia, todo esse tormento que o rapaz sofreu, somado ao fato de ele ter uma família disfuncional, possa ter contribuído para que ele cometesse o crime. No entanto, apesar da cidade de Uvalde ser bem pequena, nenhuma das vítimas tinha ligação com o criminoso. Ou seja, nenhuma das pessoas que ele atacou tinha a ver com o que ele sofreu na outra escola em que ele estudou. As autoridades acreditam que Salvador tenha escolhido justamente uma escola primária, pois sabia da vulnerabilidade do local e que por conta disso não haveria resistência. Com esse triste episódio, agora são mais de 200 episódios semelhantes que ocorreram nos Estados Unidos desde o início do ano de 2022. Isso levantou o debate a respeito de um melhor controle de armas no país, já que lá, diferente do que é aqui no Brasil, qualquer pessoa maior de 18 anos que não possua antecedentes criminais pode comprar armas e, em alguns lugares, até portá-las. De qualquer modo, enquanto isso não acontece, algumas pessoas pedem para que pelo menos uma viatura policial fique em torno das escolas do país, a fim de coibir novas tragédias. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.